Bem-vindos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu coração, mais e mais forte a cada dia, que a presença do Senhor Jesus seja poderosa na sua vida. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui ouvindo a voz do Senhor e ministrando a sua palavra. Eu glorifico a Deus porque cada momento que o Senhor nos permite falar acerca da palavra de Deus, nós encontramos nele a grata oportunidade de estender o seu reino, de realizar a sua vontade e de nos colocarmos a serviço do Senhor na dispensação, ou seja, à disposição do Pai para fazer a sua vontade. Não existe nada mais gratificante, não existe nada mais precioso, não existe nada mais valioso do que estar na presença dele fazendo a sua vontade. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que ele nos concedeu, ainda há pouco, de ministrarmos na live da nossa irmã Cleidilene, onde trouxemos ali uma palavra e tivemos o privilégio de ser porta-voz daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Sou grato a Deus por todos os convites que temos recebido, por todas as ocasiões que o Senhor tem nos permitido falar acerca da palavra de Deus. É um privilégio, é um verdadeiro privilégio poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Poder proclamar a palavra do Mestre, anunciando aquilo que as Escrituras nos ensinam. O Senhor tem feito maravilhas. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. O Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem realizado prodígios, sinais, milagres, curas, manifestações sobrenaturais da sua graça e principalmente do seu poder. Porque o Senhor nos mostra que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é acompanhado de poder. Poder para curar, poder para mostrar a verdade, poder para expulsar os demônios, poder para mostrar a direção, aqueles que precisam de direção, poder para prevalecer sobre o inimigo, poder para agir conforme a vontade do Senhor. Não é possível fazer a vontade de Deus de forma natural, visto que o Evangelho é sobrenatural. O ministério de Jesus foi totalmente sobrenatural. O ministério dos apóstolos na igreja primitiva também caminhou na mesma esteira do sobrenatural de Deus. Então, como é que você e eu vamos aceitar que se realize um evangelho natural? Não é possível. O evangelho é poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. O Evangelho é poder. O poder ao qual o texto que citei se refere é o poder do Espírito Santo. Mas não há como fazer a vontade do Pai, escute isso atentamente,
Não há como fazer a vontade do Pai sem poder. Não é possível. É por isso que hoje existem tantas pessoas tentando viver uma vida com Deus, tentando caminhar, levando uma vida aos pés do Senhor, frequentando a igreja, procurando fazer ajustes na sua caminhada, mas se sentem frustradas, se sentem desgastadas, se sentem vazias, se sentem infelizes, se sentem incompletas. É necessário, escute esta palavra, é necessário andar no poder de Deus. É necessário viver o sobrenatural do Senhor. É necessário se mover na dispensação da autoridade de Cristo. É necessário receber da parte do Senhor um renovo. Um misterioso renovo de autoridade, de graça, de poder, de unção, de vitória e de cura. Não há como pregar o Evangelho sem poder. Não há como fazer a vontade do Pai sem poder. Não há como viver diante do Senhor sem poder. Por isso há tantas pessoas desistindo, duvidando, recuando, retrocedendo e às vezes até abrindo mão da sua fé, porque lhes falta poder. E onde é que eu busco esse poder? Na presença de Deus. Porque é a presença de Deus que me enche de poder. E quando eu falo poder, eu não estou falando de algo pirotécnico, algo extraordinário, algo que vai atrair holofotes e que vai virar manchete de jornais. Poder para obedecer a palavra de Deus. Poder para viver naquilo que Deus tem. Poder para caminhar segundo a vontade do Pai. Isso requer poder. Até para eu vencer a minha carne, até para eu transpor a barreira do pecado, até para eu anunciar a palavra, é necessário ter poder. Poder para ouvir a voz do Senhor, poder para discernir o que Deus está revelando, poder para ouvir, para enxergar, para compreender, poder para curar, poder para ministrar, poder para falar, poder para abrir as portas, poder para tocar em vidas. Entram aí as ferramentas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o poder começa ali. Os 9 dons do Espírito Santo. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? E não é só falar em outras línguas, e não é só profetizar, tem muito mais além disso. Dons de curar, dons de milagres, dom da fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom de profecia, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. São esses os 9. E é necessário ter esse poder. Sem esse poder, nós não conseguimos fazer a vontade do Pai. Sem esse poder, nós não somos capazes. O poder está nele. E estando nós na presença dele, o poder é derramado. Estando nós na presença dele, o poder é derramado. Então, qual é a questão aqui? Estar na presença de Deus. Porque quem anda na presença de Deus recebe poder. Recebe o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo ele é acompanhado de dons. E estes dons é que trazem poder. Quando o texto fala sobre o poder ao qual me referia, quando citava o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
O poder vem do Espírito Santo. Mas esse poder, ele vem, escute, esse poder, ele vem quando eu estou cheio do Espírito Santo. É a presença dele. Eu vou repetir. Este poder, ele vem quando eu estou cheio do Espírito Santo. O que tem faltado para muitos é poder. E eu repito, não é questão de fazer espetáculo. Poder foi derramado, então vamos fazer um show, vamos reunir multidões. Isso pode acontecer, mas só se for a vontade de Deus. Independentemente disso, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ensina isso com muita riqueza de detalhes, quando ele escreve aos Coríntios, ele discerne, ele orienta, ele discrimina os dons do Espírito Santo, ele coloca que esses dons devem ser usados para a edificação do corpo, e ele orienta como é que isso funciona. Isso está lá nas cartas que ele escreve aos Coríntios. E eu tenho que entender que o Evangelho é poder. E sem esse poder o Evangelho fica incompleto. Eu não consigo levar adiante o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz requer poder de Deus. Eu vou repetir. O Evangelho da cruz requer poder de Deus. Eu não sou capaz de anunciar o Evangelho do reino de Deus fora do poder que o Espírito Santo me traz. Queridos, cada vez que alguém me pede oração, eu tenho que ter poder de Deus para orar. Porque nisto Deus pode trazer uma palavra de conhecimento, Deus pode trazer uma palavra de sabedoria, Deus pode trazer uma profecia, Deus pode trazer um discernimento de espírito, Deus pode usar a fé, Deus pode mandar orar para curar, Deus pode mandar orar para que aconteçam milagres, Deus pode fazer algo sobrenatural e eu tenho que estar preparado para isso. Até quando alguém me pede um aconselhamento, eu tenho que estar atento ao poder de Deus para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Se aquilo é espiritual, vamos repreender o espírito, então tem que ter discernimento de espírito. Se aquilo é natural, trata-se de uma enfermidade, vamos pedir a Deus que entre com providência. Mas é que tipo de enfermidade? É uma maldição, então repreende o espírito maligno hereditário. É algo natural, é físico mesmo, então vamos orar pela cura, repreendendo a enfermidade. E assim sucessivamente. Então não há como executar o ide. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não consigo realizar o ide sem poder. Entende porque tem tanta gente que não vai além das paredes do templo onde congrega? Entende porque tem tanta gente que se frustra? Entende porque tem tanta gente que esfria? Entende porque tem tanta gente que perdeu o primeiro amor? Perdeu o primeiro amor porque não tem poder. Onde é que eu encontro o poder de Deus? Naquele que é o dono do poder. Quem é o dono do poder? É aquele que envia o Espírito Santo. Quem é que envia o Espírito Santo? Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que ter a presença de Jesus na minha vida, através do Espírito Santo, para realizar a vontade do Pai, com poder. E repito, de repente podem haver milagres, de repente podem haver sinais, de repente, porque lá em Marcos capítulo 16 está escrito que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma bebida mortífera não lhes fará dano algum, etc, etc, etc. Os sinais vão acompanhar os que creem. Isto é natural, não é que nós vamos reunir então o pessoal num estádio e vamos começar a fazer um espetáculo. Só se o Senhor mandar. Caso contrário, não. Mas eu tenho que ter o poder para fazer. O poder
para executar, o poder para obedecer. Vá para a palavra de Deus, começa lá na carta aos Hebreus, começa a ler a galeria dos heróis da fé, que você vai ver como é que se portava. A fé era manifesta através do poder. E como é que hoje as pessoas se contentam com o evangelho sem poder? Não funciona. Tem muito blá, blá, blá e pouco resultado. Muito blá, blá, blá e pouca edificação do reino de Deus. Muita conversa, pouco fruto. Francisco escreveu muita teologia, porém vazio. Teologia é bem-vinda, desde que ela seja acompanhada da manifestação do poder de Deus. E eu prego a palavra, eu não estou aqui simplesmente defendendo que nós vamos fazer só manifestação de mistérios. Não! A questão é, precisamos viver um evangelho de poder, pregando a palavra, mas pregando a palavra no poder. Queridos, até para fazer uma oração, quando alguém me pede uma oração, eu tenho que ter poder. Às vezes por telefone, a pessoa pede oração, às vezes por videochamada, às vezes por mensagem, e nós vamos orar por áudio, por ligação, por videochamada. E na oração eu tenho que ter a convicção de que o poder de Deus está presente. Porque se o Senhor disser, tem demônio, expulsa, é poder. Se o Senhor mostrar, é maldição hereditária, quebra, poder. É enfermidade, ministra cura, poder. É uma situação na família, palavra de sabedoria. Não, é o coração da pessoa que está fechado, palavra de conhecimento. Não, fale com ela, traga a minha palavra, eis que assim diz o Senhor, etc, etc, etc. Dom de profecia. Então estamos orando e alguém começou a falar em língua. Interpreta. Dons do Espírito Santo. Poder. Como realizar um ide, um chamado, um evangelho sem poder. O Francisco fez uma observação aqui pertinente. Não querem pagar o preço. Temos que pagar o preço. Renúncia, jejum. Perfeito? Porque isto mortifica a carne. E mortificando a carne, o espírito se fortalece. E com o espírito fortalecido, há espaço para que haja poder. Com a carne fortalecida e o espírito enfraquecido, o poder de Deus não se manifesta. Só se manifesta a obra da carne. Então eu tenho que ter convicção de que o evangelho verdadeiro, genuíno, autêntico, é pregado com poder. Se você olhar a narrativa dos apóstolos, a partir de Atos dos Apóstolos e em direção às cartas, você encontra o evangelho sendo realizado com poder. Pouco depois do Pentecostes, Pedro e João foram ao templo adorar. Na entrada encontraram um paralítico. E o paralítico estendeu a mão pedindo uma esmola. E então aqueles dois homens cheios do Espírito Santo, é isso que diz a palavra. Então aqueles homens cheios do Espírito Santo disseram, olha para nós. Então o paralítico olhou. Estou olhando. Nós não temos ouro nem prata. Não temos ouro nem prata. Até aí tudo bem. O paralítico pode ter pensado, pelo visto hoje não é um bom dia. Não temos ouro nem prata. Mas nós temos alguma coisa. Queridos, infelizmente as pessoas têm procurado na igreja, no povo de Deus, ajuda. Eles estendem a mão como aquele paralítico. Eles estendem a mão como aquele paralítico. E a igreja tem dito, olha para nós não temos nada, pode ir embora. Não foi isso que Pedro e João fizeram. Eles disseram, olha para nós não temos ouro nem prata, mas nós temos alguma coisa. E o que nós temos, nós te damos. Eles estavam cheios do Espírito Santo.
E porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham o que dar. Não era ouro, não era prata, mas eles tinham o Espírito Santo. E a pergunta que fica nos dias de hoje, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo na igreja? Cadê o Espírito Santo entre nós? Cadê o Espírito Santo no meio do povo? Cadê o Espírito Santo entre você e eu? Cadê o Espírito Santo se movendo agora, hoje, aqui, neste dia, nesta noite? Porque Pedro disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico ficou de pé. Este é o Evangelho. Antes da gente pensar em pregar, a gente precisa ter poder. Vocês acham que no momento em que isso aconteceu, aquele paralítico não se renderia a qualquer pregação? Ele estava cansado de ouvir muitas pregações, porque ele estava na porta do templo. Quantos judeus, quantos milhares de judeus, sabe-se lá quanto tempo aquele paralítico ficava ali? Quantos milhares de judeus ele viu passar para lá e para cá todo dia? Palavras ele já tinha ouvido muitas. Mas um evangelho de poder é irrecusável. Um evangelho de poder é atrativo. Não um evangelho de prosperidade, que é o que tem se pregado. Um evangelho de poder. Poder do Espírito Santo. Sabe qual é o grande problema hoje? Sabe qual é o grande problema hoje? A igreja, o povo de Deus, não tem mais poder. O Espírito Santo não se faz presente. Porque a presença do Espírito Santo é que manifesta poder. Ele é que é o dono do poder. Atos 1:8, de novo eu vou repetir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder está no Espírito Santo. Tanto que é o batismo no Espírito Santo. São os dons do Espírito Santo. Não são de outro. São do Espírito Santo. Então, para que eu tenha poder, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. O texto fala que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Só que muitas vezes, e aí eu quero entrar numa palavra bem direcionada antes da oração. Muitas vezes eu vejo pessoas andando igual automóvel com o tanque de combustível na reserva. Eu vejo pessoas andando igual automóvel com o tanque de combustível na reserva. O que acontece com um automóvel andando com o tanque de combustível na reserva? Ele vai parar a qualquer momento. Vai parar a qualquer momento. O Espírito Santo tem que encher. O crente cheio do Espírito Santo é igual ao automóvel com o tanque cheio. Ele vai longe. O crente cheio do Espírito Santo é igual ao automóvel com o tanque cheio de combustível. Ele vai longe. E eu tenho visto muitos crentes com o tanque de combustível na reserva. Vai parar a qualquer momento. Vai parar a qualquer momento. E a palavra que Deus colocou em meu coração é conhecidíssima. Eu quero ler muito rapidamente um versículo. Contextualizando para vocês. Elias, o profeta do Senhor. Havia, no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, ele havia prevalecido contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Algo extraordinário, surpreendente,
inacreditável. Cai o fogo do céu. E eu não vou pregar sobre isso, não. A grande maioria, se não a totalidade de vocês, conhece a história. O fato é o depois. Depois disso, Elias foi ameaçado por Jezabel, esposa do rei Acabe, a rainha que era sacerdotisa de Baal, de Aserá, enfim, idólatra e pecadora. E Elias foi ameaçado por Jezabel de morte, porque ele matou os profetas de Baal. E diz a palavra de Deus, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, Elias, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Queridos, isso aqui é algo inacreditável. Um profeta que havia acabado no dia anterior de fazer algo extraordinário, desceu fogo do céu. Não é algo que se vê todos os dias. Diante de uma situação, de uma ameaça, o combustível do tanque de combustível de Elias acabou. Aí o que ele fez? Ele andou caminho de um dia e entrou no deserto. Não foi Deus que mandou ele para o deserto. Jesus, por exemplo, quando foi tentado, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado, depois do batismo nas águas do Jordão. Aqui não foi o Espírito de Deus que levou Elias para o deserto, foi ele mesmo. Ele caminhou por um dia, acabou o combustível. Ele deitou debaixo de um zimbro, de uma árvore, que é uma espécie de pinheiro. O zimbro é um tipo de pinheiro, uma árvore alta. Ele deitou ali e pediu a morte. Acabou o combustível de Elias. Acabou o combustível de Elias. Quantos aqui nesta live hoje acabou o combustível? Porque estava na reserva, aí veio uma ameaça, porque mesmo o grande profeta Elias, o profeta do fogo, tinha que manter o seu tanque de combustível cheio. Mas por alguma razão, que agora não é o caso de nós conversarmos sobre isso, depois daquele milagre, depois daquela manifestação sobrenatural do poder de Deus, depois de eliminar os profetas de Baal, ele se deparou com uma ameaça, e diante da ameaça, o tanque de combustível de Elias, que entrou na reserva, acabou. Ele caminhou por um dia, acabou. Chegou no deserto, chegou naquele momento, ele entrou no deserto. Ele entrou no deserto. E no deserto, com pouco combustível, você vai parar. No deserto, com pouco combustível, você vai parar. Elias estava com pouco combustível no tanque. Estava na reserva. E ele conseguiu caminhar um dia. Se você ler os versículos acima, ele até deixou o moço dele, o discípulo dele, pelo caminho. Caminhou um dia e chegou, encontrou uma árvore e parou. E acabou. E pediu a morte. Chega. Fim. Eu não sou melhor do que os meus pais, que os meus antepassados. Basta. Eu não aguento mais. Qualquer um de nós, vocês ou eu, se nós entrarmos no deserto, e ele entrou por conta dele, não foi Deus que mandou, qualquer um de nós que entrar no deserto sem combustível vai parar. Elias, o grande profeta Elias, entrou no deserto, o tanque de combustível estava na reserva e acabou, e parou, e deu o que tinha que dar. E foi, e fim. O poder acabou. Se foi, o tanque esvaziou. E ele deitou e pediu a morte. E disse, basta. Quantos de nós aqui, nesta noite, hoje, sincera e honestamente, está igualzinho Elias? Meu tanque de combustível esvaziou. Basta. Chega. Toma minha alma, Senhor. Não aguento. Quero morrer. E ele deitou. Acabou. O tanque está vazio. Não posso ir a mais lugar nenhum, porque carro nenhum se mexe sem combustível. Nem o nosso corpo sai do lugar se acabar a energia. Você tem que se alimentar para ter energia. Acabou. Não dá mais. Fim.
Ele pediu a morte. E Deus mandou o seu anjo. Eu não vou continuar a leitura. Mas se você continuar a leitura, você verá que Deus mandou o seu anjo. Se você é fiel a Deus, nesta noite Deus vai mandar o seu anjo. E o anjo apresentou a Elias pão e água. Acordou Elias e disse: come e bebe. Mas o tanque de Elias estava tão vazio, tão no limite, que ele comeu, ele bebeu e ele tornou a dormir. Não deu. Não foi suficiente. Então o Senhor mandou o seu anjo novamente. Novamente o anjo veio e disse: Elias, come e bebe, porque a sua jornada será longa. Elias, segunda vez, levantou, comeu e bebeu. E o texto diz que com aquela comida ele andou por 40 dias e 40 noites no deserto até chegar em Horebe, o monte de Deus. E aí acabou de novo o combustível. Foi um senhor combustível, porque olha, caminhar 40 dias e 40 noites, eu acredito que esse pão era poderoso. Essa água era especial. A água e o pão que o anjo trouxeram, realmente eu gostaria de provar dessa comida e dessa água, porque eu não conheço um pão que faça isso, nem uma água que produza esse resultado. Mas enfim, depois que ele caminhou 40 dias e 40 noites, ele entrou numa caverna. Acabou de novo o combustível. Só que ali, Deus ia resolver o problema de Elias. Deus ia se apresentar para ele. E aí tem um terremoto, tem um vendaval, mas o Senhor se apresenta numa brisa. E Deus fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, meu filho? Não é aqui que é o seu lugar. A jornada que tenho para você ainda é longa. Você diz que é o fim, mas não é o fim. Você diz que é o fim, mas não é o fim. Você diz que só ficou você? Não, mas tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Além disso, você ainda vai ungir o rei da Síria. Você ainda vai ungir o seu sucessor, Eliseu. Ainda é longa a sua jornada, meu filho. E aí o Senhor, na presença dele, entende por que eu falei no início? Que o Evangelho é um Evangelho de poder, e o poder é a presença. Através da presença do Senhor, na brisa fala de espírito, de sopro. Igual quando Deus criou Adão, ele soprou nas narinas de Adão, aquele boneco de barro, o fôlego de vida. Sopro, fôlego fala de espírito. O Senhor colocou o seu espírito em Adão. Então na brisa, o espírito falou com Elias. E aí o Espírito de Deus encheu o tanque de Elias. E aí Elias partiu e fez o que o Senhor mandou. Ungiu o rei, ungiu Eliseu. E basta você continuar a leitura que você vai ver que Elias ainda caminhou por muitos anos, fazendo a vontade de Deus, discipulando Eliseu, seu sucessor, até que chegou o tempo em que o Senhor recolheu Elias, de fato, num redemoinho para a glória. Então, queridos, o que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso, é poder. Elias precisava de poder. Não ande, não faça como Elias. Não ande com o seu tanque de combustível na reserva. Porque quem entra no deserto com o tanque de combustível na reserva vai parar. E quando para, morre. Elias ia morrer debaixo daquela árvore. Se o Espírito de Deus, se aquele anjo do Senhor não o despertasse e lhe desse comida e água. Elias ia morrer ali. Um profeta que havia acabado de fazer fogo, no dia anterior, acabado de fazer cair fogo do céu, ia morrer de inanição. Porque acabou o combustível. Ou seja, quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair. E o que é que nos faz cair? Falta de poder.
O pecado, inclusive, ele brota quando falta o poder de Deus. O pecado se cria, ele se manifesta, ele se apresenta quando falta o poder de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, entendam que o grande adversário para nós não é o inimigo. O inimigo, se ele se levantar, a gente repreende no poder do nome de Jesus e ponto final. O problema é fazer a vontade de Deus sem poder. Porque aí a carne se levanta. Nosso maior inimigo somos nós, a nossa carne. Que se levanta quando falta poder de Deus. O evangelho é poder. Recebereis poder. Elias exercia um ministério de profeta com poder. Fez cair fogo do céu, isso é poder. Mas então, diante de uma ameaça, o poder se foi. Como é que ele tem coragem de enfrentar centenas de profetas num desafio épico, mas não tem condições de enfrentar a ameaça de uma rainha profana, promíscua e pagã? Mas ele teve medo. E o medo foi proveniente de um tanque vazio. Ele estava na reserva e ele entrou no deserto e acabou o combustível da fé. E ele deitou debaixo da árvore e ia morrer ali. Mas o Senhor, quando nós estamos nessa situação, se nós somos fiéis ao Senhor, Ele manda o anjo trazer comida. Se nós somos fiéis ao Senhor, Ele manda o anjo trazer comida e pão, comida e água. Ele manda o anjo nos alimentar. Para encher de novo, para renovar as forças. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Ele faz fraco, ele faz forte o cansado e renova as forças do que já não tem mais nenhum vigor. É Ele quem nos renova. É Ele quem nos revigora. É Ele quem nos restaura. É Ele quem nos abastece. Queridos, não tenham dúvidas que muitos entre nós estão com o tanque de combustível na reserva. E aí, na hora que entrar na prova, na hora que passar pelo deserto, na hora que enfrentar uma crise, na hora que se deparar com uma situação, entrando no deserto, vai parar. Vai parar. E vai morrer. Nós não podemos andar na reserva. Nós não podemos andar na reserva. Temos que andar com o tanque cheio. Temos que andar com o tanque cheio. Temos que andar com o tanque cheio. Você e eu precisamos estar abastecidos. Você e eu precisamos estar abastecidos. E como é que eu fico abastecido? Eu preciso da presença de Deus. Através do Espírito Santo. Porque é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o outro Consolador que Jesus mandou, que Ele prometeu e Ele enviou lá em Pentecostes, é Ele que é poder. Recebereis poder. Você vai continuar andando com o tanque na reserva? Você vai continuar andando com o tanque na reserva? Não faça isso. Quem anda com o tanque na reserva fica no deserto. Queridos, houve uma multidão de homens e mulheres que saiu do Egito, mas só 2 homens tiveram combustível para entrar na terra prometida. Eu vou repetir isso.
Houve uma multidão de homens e mulheres que saiu do Egito, adultos, né? Mas só 2 homens tiveram combustível para entrar na terra prometida: Josué e Caleb. Que grupo de pessoas eu pertenço? Eu sou Josué? Eu sou Caleb? Ou eu sou o resto? Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Não ande com o tanque na reserva. Elias estava com o tanque na reserva e não deu certo. Quase fica pelo caminho. Se não é o anjo do Senhor despertar e dar água e pão para ele, ele morria. Se não é o anjo do Senhor chacoalhar, acordar Elias, porque aquele era o sono da morte. Ele ia deitar, dormir, morrer e acabou. No deserto, sem força, sem comida, sem água, debaixo de uma árvore. O que ia sobrar para ele? A morte. Tem gente aqui morrendo. Tem gente aqui morrendo. Por isso que nós vamos orar. Daqui a 1 minuto nós vamos orar. Porque tem gente aqui morrendo. E morrendo de fome espiritual. Porque o tanque está na reserva. E entrou no deserto e agora acabou. Mas o anjo do Senhor vem sobre a sua vida nesta noite trazer pão e água. O anjo do Senhor vem sobre a sua vida nesta noite trazer pão e água. Andará bachora bianduma cantará laraciribirianda. O anjo do Senhor vem sobre a sua vida nesta noite trazer pão e água. Toma posse. Recebe. Nós vamos orar agora à meia-noite. Essa é a nossa proposta. As lives agora são às 11h15 para a gente pregar até meia-noite e clamar os últimos 15 minutos. Então agora, meia-noite, nós vamos entrar em clamor e eu quero orar com você. Antes de orar pelo caderno de oração, que está aqui já preparadinho, eu quero orar com você agora, para que o anjo do Senhor venha ali trazer pão e água, para que você não morra no deserto. Como ele, pela misericórdia, tem trazido pão e água para mim todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, Deus manda nem que seja um corvo, como aconteceu com Elias também, trazer carne, trazer pão para você se alimentar. Em nome de Jesus eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesta madrugada agora, meia-noite, e eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco através destas lives. Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles. Mas ao mesmo tempo, Senhor, a palavra que Deus tem colocado em meu coração para hoje é uma palavra de exortação a não andarmos com o nosso tanque na reserva. Com o nosso tanque de combustível espiritual, a presença do Espírito de Deus não pode estar na reserva. Porque quando nós entrarmos no deserto, se o nosso tanque de combustível estiver na reserva, nós vamos ficar pelo caminho, porque não tem posto de abastecimento no deserto, não tem posto de abastecimento nesse caminho árido, e aí acontece como aconteceu com Elias, a gente chega, o combustível acaba, a gente se deita, se joga, se acaba, não há mais o que fazer, não há mais esperança, não há mais luz no final do túnel, não há mais esperança no horizonte, então a gente se senta como Elias se sentou e diz: basta. Eu não aguento mais, eu não sou melhor que meus antepassados, eu não sou digno, eu não dou conta, só fiquei eu aqui sozinho, portanto, Pai, toma a minha vida, eu não aguento mais. Quantos de nós aqui nesta madrugada estão nessa situação? Eu não suporto mais, não dou mais conta de continuar. Ah, Pai, recolhe a minha alma porque eu não posso mais ir além. Mas o Senhor manda o seu anjo nesta madrugada. O Senhor manda o anjo nesta madrugada a dizer a cada um de nós: desperta, desperta, come e bebe. Desperta, come e bebe, porque grande será a tua jornada. Grande será a tua jornada. Grande será a tua jornada. Desperta, desperta, come,
bebe, se alimenta, se sustenta, abastece o tanque de combustível, recebe o combustível sobrenatural do Espírito Santo, recebe o combustível extraordinário e poderoso do Espírito de Deus nesta madrugada, em nome de Jesus, porque grande será a tua jornada. Levanta, você não está sozinho, outros 7.000 não se curvaram a Baal, você não está sozinho. Eu tenho planos na sua vida, eu tenho projetos através de você. E Deus depois lá em Horebe, ele fala para Elias, você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir Eliseu, seu sucessor, você ainda vai caminhar na minha presença. Eu tenho planos para a sua vida, eu tenho projetos para você. Não é a hora de morrer, não é a hora de ficar no deserto, não é a hora dos seus ossos secarem, não é a hora de recuar, não é a hora de perecer, porque o Senhor é contigo, a graça do Senhor é sobre a sua vida, o poder e a autoridade de Deus estão derramados sobre nós. Não recue, não retroceda, não tema, não olhe para trás, não se amedronte com as ameaças de Jezabel, não olhe para aquelas conspirações contra a sua vida, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os desafios, não olhe para os opositores, mas olhe para o Senhor. Recebe o poder de Deus, toma posse da graça do Senhor, toma posse da tua vitória, toma posse, come e bebe. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, come e bebe. Em nome de Jesus, toma posse dessa bênção, come e bebe, porque grande será a tua caminhada. Come e bebe, vai até Horebe, porque lá em Horebe o Senhor está te esperando para falar contigo. Não é aqui debaixo dessa árvore que você vai ficar. Toma posse dessa palavra. Não é aqui debaixo dessa árvore que você vai ficar. Você vai caminhar. O Senhor está te esperando lá no monte de Deus, lá em Horebe, onde Ele fala contigo, onde Ele se apresenta, e na presença dEle há poder. O Senhor quer se apresentar para você, o Senhor quer se fazer conhecido por você, Ele quer se revelar na intimidade, Ele quer se revelar no secreto, Ele quer se revelar naquilo que é mais profundo, Ele quer mostrar para você a vontade dEle, Ele quer te dá a conhecer o propósito dele na sua vida. Ele quer derramar sobre você algo novo, extraordinário e poderoso. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer te capacitar. Ele quer te usar. E ele quer te abastecer o tanque até encher. Veja o que disse Jesus, veja o que disse Jesus àquela mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, ou seja, o seu tanque nunca mais vai ficar na reserva, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nesta noite, nesta madrugada, toma posse do seu interior fluindo rios de águas vivas, no seu interior fluindo rios de águas vivas, no seu interior fluindo rios de águas vivas, águas que correm do trono de Deus, águas que matam a sede, águas que saciam a alma, águas de refrigério, águas de renovo, águas de conforto, águas de esperança, águas de fé, águas de autoridade, águas de poder, águas da presença de Deus. Toma posse nesta madrugada em nome de Jesus. Toma posse nesta madrugada em nome de Jesus. É tempo da manifestação da glória do Senhor. É tempo, xarabarabá, sirimias, andalarará, xeribaracanta. É tempo da manifestação da glória do Senhor. É tempo de abastecer o tanque de combustível até a boca e colocar uma fonte inesgotável da presença de Deus na sua vida e na minha vida. É tempo de encher o tanque pela boca, porque a jornada é grande. Se o tanque estiver na reserva, você não chega. A jornada é longa, o tanque tem que estar cheio para alcançar. O tanque cheio, o carro vai longe. O tanque na reserva, o carro morre. O carro para, não vai além. Está parado, está improdutivo. Há muitos aqui, há muitos aqui improdutivos. Há muitos aqui infrutíferos. Há muitos aqui estéreis, espiritualmente falando, e estão estéreis porque estão com vossos tanques vazios.
estão com os tanques vazios, na reserva ou já esgotados, e não andam mais, não caminham mais, estão debaixo de uma árvore, pedindo a morte, pedindo pelo fim, dizendo não vou mais além, não há mais o que fazer, já não tenho mais forças, já não posso prosseguir. Não é assim que Deus quer na sua vida, não é assim que Deus tem para você, não é esse o fim, não é esse o fim, não é esse o fim. Em nome de Jesus, saia daqui desta live hoje com o tanque cheio, saia daqui desta live hoje com pão e água, cheio, renovado, revigorado, restaurado, fortalecido e amplamente cheio da presença e o poder de Deus. O seu lugar não é debaixo dessa árvore no deserto. O seu lugar não é morrer debaixo de um zimbro, de um pinheiro qualquer. O seu lugar é caminhar. O seu lugar é caminhar até Horebe, porque lá Deus vai se revelar, Deus vai te falar, Deus vai te mostrar e você vai sair para fazer a vontade dele. Abastecido, renovado, fortalecido, cheio da graça, do poder, da autoridade, da unção e do fogo. Do Espírito Santo. E recebereis, andarás, siribicantemaia, chotanária, bacanturimiestias, antutibicamba, celerebaia, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, para a glória do Altíssimo, para louvor do nome do Eterno. Em nome de Jesus, toma posse. Em nome de Jesus, segura a bênção. Em nome de Jesus, recebe a graça. Em nome de Jesus, vive o milagre. Em nome de Jesus, abastece o seu tanque de combustível. Você é ungido, você é separado, você é para o louvor da glória do Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe as aparências, não ouça as ameaças, não dê ouvidos a Jezabel, não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos às investidas do inferno. Enche o tanque, enche o tanque, enche o tanque para a glória de Deus, enche o tanque em nome de Jesus, enche o tanque hoje, neste dia que se chama hoje, nesta madrugada, madrugada de mudança, madrugada de viravolta, madrugada de rebuliço no céu, na terra, na sua vida, perante o Senhor, madrugada de mudança de cenário, madrugada de inversão de cativeiro, madrugada de comer o pão e beber a água, madrugada de atravessar o deserto, 40 dias, 40 noites, o tempo que for necessário, com aquela comida, até chegar ao Monte Horebe, porque em Horebe, o mesmo monte onde Deus falou com Moisés através de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia, era a presença de Deus. E a presença de Deus estava perante Elias, e Elias falou com Deus, Deus se revelou e disse: você vai além. Eu te capacito, você vai, eu tenho planos, eu te separei, você não está sozinho, você está cansado, você está fraco, você está com o tanque vazio, eu vou te encher agora. E daqui você vai para ungir rei, daqui você vai para ungir profeta, daqui você vai fazer minha vontade, daqui você vai além, porque eu sou na sua vida. E eu quero profetizar nesta madrugada, em nome de Jesus, nos minutos finais desta live. O Senhor inunda a sua vida. O Senhor transborda no seu interior a graça, a glória, o poder, a autoridade, a unção e a manifestação de Deus estão sobre você.
Toma posse aí, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho. Aceita a bênção, recebe a graça, seja cheio em nome do Senhor Deus dos exércitos. Seja cheio para a glória de Deus, pelo poder do nome do Senhor, para o Senhor Jesus ser exaltado e a presença dele mover os céus a seu favor, para que você faça um evangelho de poder. O evangelho no qual eu creio, o evangelho que eu tenho pregado, o evangelho que eu tenho vivido, é um evangelho de poder. Poder que sela a palavra de Deus. Poder que faz a mão de Deus agir segundo a palavra do profeta. Poder que faz a graça do Senhor ser derramada e o poder ser manifesto. Ah, mas onde é que está a base para isso? A base está no poder de Deus. O poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós. Queridos, não tenha dúvida. O Senhor está aqui. Este é o nosso Monte Horebe. Este é o nosso Monte Horebe hoje. Recebe aí a tua bênção. Enche o tanque. Tem combustível suficiente, enche aí. Enche o tanque. Enche o tanque em nome de Jesus. Vai continuar andando na reserva? Enche o tanque. Enche o tanque. Enche o tanque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar também este caderno de oração. Cada um dos pedidos que estão aqui, eu apresento a Deus de forma específica, cada família, cada casamento, cada lar, cada denominação, cada enfermidade, cada opressão maligna, cada situação de desemprego, de necessidade financeira, eu apresento diante do teu altar, porque o Senhor tem enchido o nosso tanque nesta madrugada, então podemos abençoar, podemos interceder, podemos clamar, podemos orar, podemos declarar e tomar posse. Nesta madrugada eu profetizo em nome do Senhor Jesus a bênção, a restauração, a cura, a vitória, a graça, a libertação, a autoridade de Deus sobre estas vidas cujos nomes estão aqui neste caderno. Cada pedido de oração, cada necessidade, cada situação, eu apresento a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita cada um, Pai, para a glória de Deus, no nome de Jesus, para que seja feita a Tua vontade. Que venha o Teu reino nesta madrugada sobre nós e nos encha, nos abasteça com o combustível do céu. Que venha o Teu reino nesta madrugada sobre este caderno de oração. Faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre em nome de Jesus. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de aliança. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu vou levar, Senhor, conforme diz aquela canção, eu vou levar os meus problemas para Deus. Entregar os meus problemas para Deus. E é isso que nós fazemos agora pela fé em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo. E abençoo a vida de todos aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Falta um minutinho para acabar a live. Eu quero só agradecer a Deus por esta palavra. Porque eu creio que pessoas aqui estavam no limite e foram renovadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu te espero amanhã. Amanhã teremos uma live às 21 horas. Daqui a pouco vocês vão receber o cartaz. Teremos a nossa live às 23h15 e uma outra live à meia-noite. Vai ser intenso. Portanto, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Vocês vão receber os cartazes. Eu vou mandar para vocês tanto aqui pelo Instagram. Vai ter o cartaz divulgado, como também vou mandar o pessoal que está na lista de transmissão do WhatsApp, vão receber detalhadamente. Mas, só adiantando, teremos uma live às 21 horas, na qual nós somos convidados. Teremos uma outra, a nossa, às 23h15. E, por fim, uma outra às 0h. Deus abençoe, fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Recebe aí o seu combustível
para a glória do Senhor. Durma com Deus e desperte para um dia abençoado, repleto de graça na presença do Senhor. Recebe a tua bênção, recebe o teu combustível e seja cheio em nome de Jesus. Tchau, tchau.